Olá, amigos do PCI Concursos, estamos novamente aqui. Eu sou Gilberto Ligeiro, estamos tratando de direito processual civil. Agora, nós vamos falar sobre a teoria geral dos precedentes judiciais. Uma novidade muito importante e com certeza será objeto de questionamento nas provas e nos concursos, seja nas primeiras fases ou nas fases, em outros momentos do recursos, fases mais adiantadas dos concursos públicos. Venham com a gente, continue estudando firmes nessa maratona, vale a pena, vocês obterão excelentes resultados com certeza. Então, o tema da nossa aula, do nosso encontro, precedentes judiciais, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse importante tema de direito processual civil. Vejamos os nossos slides. Nós temos aqui no nosso primeiro slide, então, uma preocupação com a definição, entender o que é efetivamente precedente, claro, buscar entender a sua estrutura é importante para nós entendermos o resto. Por isso nós vamos nos valer em determinados momentos da doutrina. Então vejam que, em sentido amplo, segundo o professor Fred Didier e outros autores que com ele escrevem, nós temos que, em sentido amplo, em sentido lato, o precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. Então vejam, caros amigos, que nessa teoria do precedente, é importante nós identificarmos que precedente é toda decisão judicial, que analisa um caso concreto e a partir da qual, então, nessa decisão se estabelece, então, o julgado, se estabelece aquilo que ficou firmado como entendimento para aquele caso. E esse caso julgado, esse precedente, aquilo que vem antes, poderá servir de base para outros julgamentos, para a tomada de outras decisões. É importante, e nós vamos verificar daqui a pouco, que o que efetivamente quais são as espécies de precedentes, melhor dizendo. Nós vamos tentar identificar isso daí para um melhor entendimento. Vejam, aproveitando essa definição, nós precisamos destacar que o nosso sistema jurídico ele é baseado na lei, o sistema civil law, assim chamado, assim conhecido pela doutrina, pela jurisprudência. Então, nós temos uma carga legislativa forte e o legislador, então, ele procura estabelecer as relações jurídicas, estabelecer os procedimentos na lei. Mas nós não podemos esquecer que ao lado do civil law existe, sim, o common law. É um sistema jurídico lastreado nas decisões, lastreado nos costumes e, enfim, os precedentes judiciais no common law são muito importantes para a resolução dos casos práticos. Então, de certa forma, nós aqui no Brasil passamos a adotar também um pouco daquilo que prevê o common law, ou seja, aproximar ainda mais o nosso sistema do common law. Não que tenhamos adotado o common law de uma vez por todas ao adotarmos a teoria dos precedentes para o julgamento dos casos, mas cada vez mais, nós buscamos a solução dos nossos casos a partir de precedentes judiciais, aquilo que já se decidiu. Ok? É importante nós chamarmos atenção para esse detalhe. Vamos então entender como é que se compõe um precedente judicial. E nós aproveitamos aqui a lição de um importante professor lá da USP, professor José Rogério Cruz e Tucci, que diz o seguinte: bem é de ver que, pressupondo sob o aspecto temporal, uma decisão já proferida, ou seja, nesse aspecto temporal, aquilo que já foi decidido, todo precedente judicial é composto por duas partes. Primeira, as circunstâncias de fato,
que estão relacionados àquela controvérsia, e a tese, ou princípio jurídico que se firmou, chamado de ratio decidendi, ou seja, a razão de se decidir daquele provimento. Então, na verdade, para o professor José Rogério Cruz e Tucci, a ratio decidendi é efetivamente o precedente. Nós vamos ter o precedente judicial tem essa composição, o substrato fático, propriamente dito, mas a tese jurídica é essa ratio decidendi, é aí que se encontra efetivamente o precedente judicial. O Fred Didier também traz essa posição. Vejam só, pode-se afirmar que a ratio decidendi é o precedente propriamente dito, porque ela contém os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão. E é justamente esses fundamentos, são esses fundamentos que poderão posteriormente servir de diretriz para casos análogos. Então nós temos aqui a estrutura, a composição do precedente, o que ele é, o que ele efetivamente representa, ok? Então nós já podemos seguir adiante. Nós temos aqui o conteúdo efetivamente, o conteúdo efetivamente dos precedentes judiciais. Bom, vamos lá. É importante nós identificarmos agora no nosso slide que nós temos, na verdade, duas normas que se estabelecem no precedente. Por que duas normas? Porque uma tem caráter geral, como nós temos aqui, e uma norma de caráter individual. Se nós considerarmos que o precedente judicial, naquela estrutura apresentada pelo José Rogério Cruz e Tucci, o substrato fático analisado pelo tribunal, analisado pelo juiz, analisado pelo STJ, pelo STF. Então, há um substrato fático. E depois, há justamente as próprias razões, a ratio decidendi. O que acaba acontecendo nessa situação? Se estabelecendo uma norma geral e abstrata que podem ser aplicadas a todos os casos. E claro, nessa decisão, especialmente numa sentença, num acórdão, se estabelece a norma individual para aquele caso. O que o tribunal, o que o juiz decidiu para aquela situação. Então é importante nós entendermos essa estrutura normativa também do precedente judicial. Então vejam, há uma norma do precedente judicial de caráter geral, quanto naquelas situações em que o magistrado interpreta e compreende os fatos propriamente dito da causa e sua conformidade com o direito. E aí quando se fala em conformidade com o direito constitucional ou com o direito federal, propriamente dito, até porque nós vimos aí no caso dos recursos extraordinário, recurso especial, que há causa constitucional, há causa federal, e há ainda no precedente uma norma de caráter individual, porque a decisão resolve aquele caso, resolve aquela situação. Então esse é o próprio conteúdo do precedente. O que vale efetivamente para a aplicação posterior do precedente é o que ficou interpretado, Especialmente, então, essa generalidade, mas sem perder de vista as individualidades também decididas. Olha só, vejam só, caros amigos, o exemplo que nós trazemos aqui para entendermos efetivamente esse conteúdo do precedente. Esse exemplo nos ajuda efetivamente a entender esse conteúdo. Nós trazemos aqui, caros amigos, o caso da ação monitória. A ação monitória que já é bastante conhecida, é utilizada no nosso sistema processual. A ação monitória que está prevista no Código de Processo Civil, lá no artigo 700. Vamos verificar o que diz o artigo 700 do Código de Processo, Vamos fazer a leitura da lei. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. E aí vem o legislador e diz: o pagamento de quantia em dinheiro, segundo, a entrega de coisa fungível e infungível, ou de bem móvel ou imóvel. E terceiro, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Então nós temos aqui a ação monitória. E é importante nós chamarmos a atenção aqui e vejamos aqui a interpretação propriamente dita, que se dá aos seguintes termos. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, aí vejam, sublinhe, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Vejam, o que é prova escrita sem eficácia de título executivo? Então, é um conceito vago, indeterminado, né, uma cláusula geral que precisa ser interpretado. O que é uma prova escrita sem eficácia de título executivo? Firmaram-se alguns precedentes em torno da interpretação dessa prova escrita. Um desses exemplos é a súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos o que diz a súmula 299 do STJ. Vejam só, súmula 299 do STJ. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Muito bem. Então, a súmula do STJ 299 está escrita justamente nesse sentido, ação monitória baseada em cheque prescrito. O cheque prescrito é prova escrita suficiente para embasar a ação monitória? Se debateu muito sobre isso, a ponto de se sumular, de se criar efetivamente um precedente sumulado cuja ratio decidendi é: cheque prescrito se enquadra no conceito de prova escrita. Essa é a razão, essa é a norma de caráter geral. Se estabeleceu de acordo com a jurisprudência reiterada e sumulada do Superior Tribunal de Justiça que todas as causas ou todo aquele que tiver um cheque prescrito pode propor uma ação monitória porque o cheque prescrito se enquadra no conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo. Muito bem. E aí então se criou uma norma de caráter geral. Por outro lado, também se tem no precedente a norma de caráter individual, ou seja, é com base nessa fundamentação que o juiz concluirá a questão posta, ou seja, se realmente há ou não o direito à cobrança daquele valor, enfim, e a formação do título executivo judicial, né, seguindo o rito, o procedimento propriamente dito da ação monitória. Vejam então que por este exemplo nós conseguimos enxergar efetivamente o precedente. Cheque prescrito se enquadra no conceito de prova escrita e não há dúvida nesse sentido, até porque esse caso servirá de diretriz, ou essa situação servirá de diretriz para outros tantos casos, ok? Sigamos adiante então, para entendermos ainda melhor a teoria dos precedentes. E nesse caso, eu achei por bem, né, trazer aqui para vocês o 926 do Código de Processo Civil. Ele encontra-se no nosso slide, nós vamos fazer a leitura para que nós possamos identificar, justamente no 926, qual foi a construção pretendida pelo legislador para a teoria geral dos precedentes judiciais, a partir da leitura do 926. O legislador 926 faz referência a precedentes, faz referência à jurisprudência, faz referência à súmula, enfim, afinal de contas, qual é a diferença entre tudo isso? Será que há diferença efetivamente? Então vamos tentar identificar isso daí. Vejamos, nós temos no sistema de precedentes do CPC o artigo 926,
26. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1º, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. E parágrafo 2º, ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Então vejam que nós sublinhamos aqui no nosso slide jurisprudência, enunciados de súmula ou súmula propriamente dita, jurisprudência dominante e precedentes. O que tudo isso significa? Vejam só, no nosso slide, é importante, caros amigos, chamar a atenção para isso, nós trouxemos o conceito que se criou de jurisprudência e de súmula com o tempo. Nós vamos verificar que o Código de 2015 ele deu uma ressignificação a esses conceitos. Então nós trouxemos o conceito tradicional e depois nós trazemos a exceção para entendermos como que se entende, o que o legislador tem entendido em torno da jurisprudência e da súmula e assim entendermos o próprio sistema de precedentes. Então vejam, vamos voltar aqui ao nosso slide, que o que significa jurisprudência, o que sempre significou a atividade de interpretação da lei desempenhada pelas cortes, pelos tribunais, para a solução de casos, cuja múltipla reiteração gerou uniformidade, apesar de não vincular. Então, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O que é essa jurisprudência? É a interpretação diante de um caso que julgado muitas vezes por esses tribunais, gerou uniformidade. Né? Então, a responsabilidade do fornecedor de produto e serviço, a responsabilidade efetivamente é objetiva e se estabeleceu essa jurisprudência no âmbito do TJ de São Paulo. Né? Então, o tipo de reparação que se deve dar e a quantidade que se deve aplicar quanto aos danos morais nesses casos de consumo. Se estabeleceu a jurisprudência dentro do TJ e por quê? Foram centenas de casos julgados e as câmaras então passaram a decidir dessa maneira e firmaram a jurisprudência a partir de uma múltipla reiteração. É importante destacar que o novo código já não trabalha mais com essa ideia de múltipla reiteração. Se nós analisarmos o 927, inciso 3º, e aí eu peço licença mais uma vez, e nós vamos fazer a leitura, caros amigos, do artigo 927, vamos lá entender o que o 927 traz para a gente. Os juízes e os tribunais observarão, inciso 3º, os acórdãos em incidente de assunção de competência de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de cargos extraordinários e recursos repetitivos. Então, já não se fala mais em reincidência, porque basta um acórdão em incidente de assunção de competência de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recurso especial extraordinário repetitivos, eu já tenho jurisprudência, basta um acordo. Então não há necessidade de reiteração. Não se desfaz aquela ideia de que para se firmar uma jurisprudência eu preciso ter centenas de decisões no mesmo sentido. Não, basta a decisão em um recurso repetitivo, eu já tenho jurisprudência firmada. Ok? Então vejam que o legislador do Código de 2015 desfaz essa ideia de reiteração. Muito bem. Agora vamos entender ainda o que é uma súmula. Né? O precedente, toda a jurisprudência, toda a súmula é precedente. Então vamos entender o que é a súmula no sentido que foi construído no nosso sistema.
é um meio para ordenar e facilitar a tarefa jurisdicional de controle da interpretação e aplicação do direito no caso concreto. Também não tem força vinculante, redigidas de forma abstrata, sem alusão ao caso concreto. Como nós lemos agora há pouco, a súmula 299 diz o seguinte: é cabível a ação munitória baseada, lastreada em cheque prescrito. Essa súmula, ela não trata do caso propriamente dito que a sustentou, mas traz o quê? Uma breve redação, né, de forma abstrata que pode atingir um grande número de interesses, sem alusão ao caso concreto. Essa é a súmula. Sem contar ainda que as súmulas podem ser vinculantes ou não. Agora, é importante chamar a atenção para o fato de que, sendo vinculantes ou não, as súmulas no nosso sistema nunca se vincularam, nunca fizeram uma alusão expressa ao caso concreto. O que, na verdade, o legislador de 2015 traz? A partir da leitura do 927, 2 e 4. As súmulas, sejam elas vinculantes ou não, devem, aqui é um M, devem estar ligadas às circunstâncias fáticas dos precedentes que a motivaram. Vejam o que diz o 926, parágrafo 2º. Vamos lá, a leitura do parágrafo 2º do 926. Vejam só que interessante, caros amigos. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Então vejam que é um modo diferente de ver as súmulas. As súmulas que nunca não deveriam estar atreladas ao caso concreto, agora devem, no momento da edição, se ater a essas circunstâncias fáticas, sim, conforme a vontade do legislador de 2015. Então vejam, caros amigos, que há um novo modo de ver os precedentes, a jurisprudência e a súmula dos tribunais. Então, nesse sentido, nós temos aqui a diferença entre o precedente. O precedente acaba sendo toda a decisão judicial e a jurisprudência e a súmula são espécies, então, de precedentes. Muito bem. E para a gente fechar, nós precisamos entender a importância dos precedentes judiciais. Qual a importância da jurisprudência para o nosso sistema? Muito bem. O artigo 926, é importante que nós possamos chamar a atenção para isso, caro amigo. Diante da complexidade do tema, um tema ainda que precisa ser melhor explorado, nós precisamos estudar com maior profundidade, porque é algo relativamente novo para nós. Nós precisamos chamar a atenção para a leitura do 926 para o caput. Vejam só, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Estável, íntegra e coerente. Por quê? O que se busca com o sistema de precedentes é firmar decisões que possam servir de amparo, de diretrizes para novos casos, para novas situações. Então vejam, se não houver estabilidade, integridade e coerência, como que nós vamos ter um sistema de precedentes? Isso é fundamental. Agora, nós precisamos entender o que significa isso, Então, juridicamente, o que significa essa estabilidade, integridade e coerência, processualmente falando? Então, vejam, trata-se, na verdade, em primeiro lugar, de promover a segurança jurídica e racionalidade do resultado interpretativo. Há sempre uma preocupação nos precedentes judiciais no seguinte sentido, de que casos idênticos tenham o mesmo resultado, para evitar o quê? Insegurança jurídica. E também casos idênticos são decididos de forma absolutamente abertas, não falta racionalidade, falta coerência,
né, no resultado interpretativo. Imaginem 2 demandas ou 3 demandas propostas por funcionários públicos para debater para cobrança de um determinado valor decorrente da sua atividade funcional. Uma demanda cai em uma vara, a segunda demanda cai em outra vara, a terceira demanda cai em outra. Ou seja, 3 demandas com a mesma tese jurídica em varas diferentes. Uma julga procedente, a outra julga improcedente, a outra julga parcialmente procedente. Qual é a coerência? Qual é a racionalidade que existe nesse caso? Nenhuma. Então, buscando-se essa segurança jurídica, procura-se estabelecer um sistema de precedentes para evitar essa insegurança. Então, trata-se de promover justamente a segurança e a racionalidade. Essa é a ideia da jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejam, nesse sentido, dentro da teoria dos precedentes judiciais, é muito importante entender o que significa o stare decisis, né? Que vem justamente do direito anglo-saxão, né? O stare decisis significa, né, é uma máxima que retrata a ideia de que a compatibilização das decisões judiciais e que os precedentes devem ser observados. Então, o stare decisis é a ideia daquilo que está fixado, daquilo que está efetivamente decidido, o estado das coisas, né? O estado da coisa como está decidida. Vejam, e deve-se estabelecer um estado de decisão que possa ser utilizado sempre, a não ser que efetivamente os tribunais promovam a sua alteração, né? Promovam o que se chama na teoria aí de overruling, ou seja, ultrapassar aquela decisão, revendo-a, enfim. Mas enquanto não revista, os tribunais devem observar, e os juízes devem observar aquilo que está decidido, né, para que não falte essa coerência necessária. Então é preciso estabelecer esse stare decisis, né? E mais, nós vamos verificar então para o estabelecimento desse stare decisis, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Vejamos, né, no sentido horizontal, o respeito aos precedentes, né, que devem ter ali dentro do próprio tribunal, ou seja, o tribunal respeitando as suas próprias decisões, por isso no mesmo horizonte, um stare decisis horizontal. E num segundo momento, nós precisamos pensar como finalidade do estudo dos precedentes judiciais e da estabilidade, da integridade, da coerência, né, um stare decisis vertical. A necessidade que o Poder Judiciário seja visto como uma unidade, que os precedentes sejam respeitados pelas cortes, né? Então, se eu tenho uma corte superior que estabeleceu um precedente, aquele precedente deve ser observado por força dessa verticalidade hierárquica que existe entre os órgãos do Poder Judiciário. Então, o STJ decidiu sobre determinada matéria, fixou-se uma jurisprudência, fixou-se uma súmula em sede do julgamento, como no caso aí da ação monitória, né? O restante dos órgãos devem respeitar por conta dessa verticalidade. Se decidiu em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva, o TJ de São Paulo recentemente julgou um incidente de desconsideração relacionado a mutuários de contratos de habitação, né? Decidiu várias teses. Essa decisão, num incidente, deve ser observado pelos juízes em primeira instância, vinculados ao TJ de São Paulo, por conta desse stare decisis vertical. E com isso, né, caros amigos, e com essa preocupação de se observar aquilo que está decidido, o estado de coisas decididas, se estabelece coerência, integridade e estabilidade à jurisprudência. Caros amigos, esse é um tema realmente importante, pesado, mas vale a pena nós relermos o artigo 926, 927, estudarmos de forma mais aprofundada a teoria dos precedentes judiciais. Um forte abraço e até breve.